Olá, eu sou o Zé Antônio Godual, faço parte do corpo de curadoria do Festival Inédit e estou aqui hoje para bater um papo com Egler Cordeiro. Ele é diretor de um dos filmes que estão presentes nessa 13ª edição, que é uma banda Made in Brasil. Tudo bem, Egler? Tudo bom, Zé? Tudo Prazer estar certo. aí. Prazer é meu. Bem-vindo. Opa. Egler, é até engraçado, a gente estava falando aqui, antes de começar a entrevista, com o pessoal da equipe aqui, todo mundo tem alguma lembrança afetiva com o Made in Brasil, que afinal é uma banda que está aí há 53 anos agora, né? 52? 53 anos eles estão fazendo. 53. Acho que todo mundo que já ouviu alguma coisa, conhece alguma música e tal. E eu queria saber como é que é a sua relação, como é que surgiu a ideia de você fazer esse documentário com o Made in Brasil. Tá. Eu conheço o Made a partir dos anos 80, tá? Eu sou da geração 80, né? Nasci em 69, mas a minha juventude estava nessa década. Sempre gostei de rock, né? Tem uma coisa até com a música Made in Brasil, né? Uma banda Made in Brasil que fala que eu peguei com 11 anos comecei a ouvir Elvis e depois de pouco tempo eu pirei, né? E foi mais ou menos isso aí. Com 11 anos meu pai me deu um LP do Elvis e aquilo fez minha cabeça, né? E tá, nos anos 90 eu morava na cidade de Ponta Grossa. Eu sou do Paraná, né? Eu moro em Araputi, uma cidade bem pequena aqui no norte do Paraná. E nessa época eu estava em Ponta Grossa. Eu comecei jornalismo lá. E um amigo me deu uma fita cassete. Naquela época, né? Os mais novos talvez não vão entender isso aqui, o que era. A pessoa te dá uma fita cassete com puta, isso é legal pra caramba. E eu ouvia Made, né? Conhecia aquela coisa mais de visual, né, deles, mas eu não conhecia muito. E a fita era o disco Pirata, que são 2 discos, na realidade, né, que tem aquela música, que é uma versão do Muddy Waters, Manish Boy, né, que ele virou Mexa-se Boy. E, cara, aquilo era muito a gente, né? Cabelo comprido, vai trabalhar vagabundo, né? O pai da gente sempre achava que esse negócio de rock era uma coisa meio marginal. E aquilo, pô, marcou bastante, né? Eu curtia muito. Anos depois, meu pai é fotógrafo, tá? E eu então tive essa coisa sempre de estar no meio de fotografia. Ele não trabalhava com vídeo, eu que comecei, né, nessa onda, tá? Mas eu trabalho já há um bom tempo, né, com audiovisual. E também a gente trabalha na época 2011, que foi 2011. A gente tinha uma revista aqui na cidade, chamada Revista Pixie. Tá? E no primeiro ano da revista, a gente pegou e trouxe uma cantora de São Paulo, que era casada com um amigo meu, o Marcelo Rossi, que é um fotógrafo de rock. Tá? Conheço. Então, até tá um livro dele ali atrás, algumas fotos dele. Eu trabalhei muito tempo com ele, tá? Trabalho até hoje, né? Mas a gente trabalhava com mais frequência. E até rolou uma coisa engraçada que a banda da Dai, que era a esposa dele, o baterista, uma semana antes, quebrou o pé. Tá? Porra, baterista com o pé quebrado não rola, né? E eles tiveram que, meio às pressas, até queriam cancelar. Eu falei, cara, tá tudo divulgado aqui, né? Espaço locado, essas coisas assim. Não tem jeito, né? Dá teus pulos aí e dá um jeitinho. E ele pegou e trouxe uma outra banda, né? E
não estendendo muito, o tecladista da banda, né, depois do show, que foi bem legal, né, a festa foi bem bacana, e a gente pegou, fui no camarim conversando, até dei uma canja lá, eu toco guitarra também, e começamos, pô, que legal, tá, tua pegada de rock and roll, né, básico assim, tal, lance de blues, tal. Falei, é o que eu curto, né? E eu vi que o cara tinha um bottomzinho do Made in Brasil. Eu falei, pô, cara, eu curto Made in Brasil, tal, né? Ele falou, eu sou tecladista do Made in Brasil. Né? Na realidade, ele faz gig com várias pessoas, Tony Tornado, né? Que é o Thiago Mineiro. Tá? Sim. E tá, conversa, aquela coisa de sintonia mesmo, né? A gente curtia as mesmas coisas, tal. E depois, na segunda garrafa de vinho, né, que estava no negócio, eu brinquei, falei, cara, que bacana, né? O Made ia fazer 45 anos, se não me engano. Uma coisa assim, no outro ano, né? Eu falei, cara, eu vou fazer um documentário do Made in Brasil. Cara, mas bem no... Né, com um Baco falando no meu ouvido. Né? Mas tá. E aquilo ficou, tá? E a gente ficou com uma amizade e tal. Né? Começamos a conversar bastante. E no final do ano, eu tava fazendo uns projetos, até acho que para o Marcelo mesmo, não lembro direito. E eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer alguma coisa com o Made. Tá? Mas assim, meio. Não sabia exatamente. Né? Tinha falado do documentário, mas. Pá. E eu fui fazer umas entrevistas no Rio com alguns artistas. Entre eles o Frejá. Né? E logo após eu falar do que tinha que falar mesmo, né? Gravar o que tinha que gravar, eu falei, cara, eu estou gravando um documentário no Made in Brasil, né? Você não fala alguma coisa? Porque eu sabia da relação dele, o link deles, né? Que era o Ezequiel Neves, né? Que foi o produtor do Made, né? Na fase áurea, vamos dizer assim, e depois, até no filme conta um pouquinho disso aí, o Celso fala, né? Que a gente eles ficaram órfãos do Ezequiel depois que ele começou a trabalhar com o Barão, né? Aí, pô, foi bacana, né? Eu fiz aquilo, porra, você vê que o Made, todo mundo, quando você fala no Made, brilha o olho de todo mundo, né? Todo mundo tem, como você falou, né? Uma coisa afetiva com o Made, né? As pessoas podem, tem gente que gosta, não gosta, né? Mas a gente não pode pegar e desprezar a importância deles no rock, né? Os caras são pioneiros, né? Mas muitos são pioneiros. Só que os caras são resistência, que isso é uma coisa que muita gente ficou pelo caminho, né? E os caras não, os caras continuaram a sua... levanta a sua bandeira e vamos lá, né? Cara, mudou comportamento, mudou moda, mudou quantas décadas e os caras continuam, vamos dizer assim, com o mesmo tesão de moleque, né? É incrível você ver os caras ao vivo. Tá? A última vez que eu os vi, a gente fez uma apresentação, 2 dias, no Centro Cultural São Paulo. Eles fizeram uma homenagem aos 50 anos do Made, uma exposição e tal. E daí, nos 2 dias dessa exibição, teve shows deles, tá? E com convidados e tal. Um dia era acústico, outro dia elétrico. E eu nunca tinha visto eles acústico, né? E eu sabia que eles funcionam muito ao vivo. E, cara, foi o show acústico mais pesado que eu já vi. Tá? A energia que os caras têm é uma coisa impressionante. Tá? Então, até vai ter a live com eles aqui. Infelizmente, eu estou até curioso para saber como é que vai rolar isso aí, porque o Oswaldo teve um AVC há 1 ano atrás, tá? Que paralisou metade do corpo dele. E o cara
3 meses depois, eles estavam fazendo, mesmo na pandemia, os caras estavam fazendo show. Lógico que né, o cara tá de cadeira de rodas ali ainda, tentando se recuperar, muita fisioterapia, né? E ele é a força motriz, né, da banda, né? O cara que é o maestro e é o que... Né? Mas é a vontade de tocar, o tesão de tocar, né? Eu acho que isso é o que move, né? É que nem o Oscar Peterson, por exemplo, né? Ele também teve um AVC, né? Sim. Continuou tocando maravilhosamente bem, né? E os caras eles não desistem mesmo, né? E só concluindo, né? Eu fiz essa entrevista com o Frejá, logo após eu tinha uma entrevista com o Pepeu Gomes, né, que também é da mesma geração. Também falei do Made, pô, o cara, né, brilhou o olho também. Em seguida, eu acho que... logo em seguida, eu fiz o Paulo Miklos, tá? Que Sim. O cara falou, porra, Titãs, Mutantes, o cara da Pompeia, né? E Made in Brasil é a raiz dele, né? E só então, com isso na mão, né, eu tive coragem de pegar e pedir o contato do Oswaldo para falar para ele, cara, eu vou fazer um documentário teu aí, né? Você autoriza? E a gente pegou e marcou lá na Pompeia. Foi lá naquele shopping do lado do Pacaembu ali. Isso. E eu, cara, eu não conhecia ele, né? E a gente sempre vê aquela imagem, né, do roqueiro meio malvadão, ele sorri pouco, ele tem aquela coisa misteriosa, né, de bad boy, né? Falei, porra, né? Eu sou um cara que não tenho tanto, não, né? Não tenho uma visibilidade aí, né? Um currículo de cineasta, né? Para fazer um negócio que, na minha visão, é muito importante. Colocar a história deles, né? Registrar, ter esse registro, eu acho que é uma coisa que não sei como ninguém nunca tinha feito. E, aliás, o que ele me colocou, e até ele, com uma certa desconfiança, ele falou, cara, já umas 3 pessoas já falaram que iam fazer, e tipo, começavam, igual uns livros aí, que o pessoal começou com biografia, mas não rola, parece que tem meio uma maldição aí, né, do rock and roll. E falei, mas ele topou, acho que meio desconfiado, né? Mas ele foi muito simpático, muito... né? E... Pode falar. Eu ia só falar que é engraçado você falar isso, porque até eu vi uma entrevista dele falando que eles iam... Foi justamente na época dessa mostra no Centro Cultural, que eles estavam planejando lançar um livro e acho que 2 DVDs e tudo, e ele sempre fazia questão de falar assim, porque o Made, ao contrário de outras bandas, quando a gente anuncia, a gente faz. Né? Eu sempre fazia questão de falar, sempre fez questão, né, de falar isso. Então, e o que acontece? Os DVDs, ele tem, depois de um certo tempo, né, eles conseguiram, tem muito registro novo deles ao vivo. Eu acho que esse do Centro Cultural, eu até depois disso eu não ouvi mais, né? Ninguém da banda, mas eu sei que existe, até acho que tem um depoimento meu lá até falando do filme. E, cara, assista, que é legal pra caramba, né? Os caras têm uma energia que é fantástica. Eu até, talvez os fãs podem até não gostar do que eu vou falar, mas tanto os primeiros discos, acho que todos os discos de estúdio, tá? Eu acho que eles são muito direitinhos, tá? Muito... O Oswaldo, ele é muito perfeccionista, então eu acho que ele quer deixar aquela coisa bem limpa, mas eu acho que não, a tradução do Made é aquela coisa de estrada mesmo, né? de palco, tá? Você tem que sentir o cheiro do palco ali. E acontece, foi o que me pegou, né? O disco talvez menos produzido deles, que foi esse, o Pirata, né? É o disco que eu mais gosto. Ele é ao vivo, esse disco, né? São 2? É ao vivo.
Isso. Foi, eu acho, se não me engano, no Lira Paulistana, alguma coisa assim, que foi gravado no meio Sim. dos anos 80. Tá? Então, Eles vinham do lance de heavy metal e tal, né? Eles tinham gravado, depois de anos, né? Porque o Cornelius, o vocalista do primeiro disco, na realidade, o primeiro disco e do início da banda mesmo, né? Em 67, que eles começaram, eles só foram gravar em 74, né? Então o Cornelius gravou o primeiro disco e daí vocês vão ver no filme, né, que aconteceu um monte de coisa ali e ele saiu, né? E nos anos 80 ele participou de duas músicas e uma versão de uma música do AC/DC, que teve, acho que Quente e Gostosa, o nome da versão. E o cara, porra, é um vocalista fora da casinha mesmo, né? O cara era alienígena, né? Tinha um vocal que o cara ia lá era fantástico. até te perguntar isso, porque o Cornelius ele morreu em 2013, né? Pois é. Então, o que acontece? Isso aí todo mundo me pergunta, fala, porra, mas por que você não entrevistou o cara? Na realidade, eu queria. Tá? Só que, já de cara, com todas as pessoas que eu tinha conversado, né, que tiveram algum contato com ele, falavam que ele era muito difícil. Tá? Ele era uma pessoa difícil, ele não gostava muito A né? própria banda fala isso no documentário, né? Que ele era uma pessoa. Fala. Né? E não só, né, o Oswaldo ali, os primeiros membros, né, da banda, os caras adoravam ele, né, enquanto artista, enquanto talento, né, mas falavam que ele era muito difícil. Tá? E eu, da mesma forma que eu falei que eu tinha né, eu cheguei a falar com o Oswaldo pisando em ovos, né, eu fiquei meio esperando uma hora certa para isso. Né, falei, vai. E eles estavam, o Oswaldo tinha me falado que eles iam conversar para um show comemorativo do primeiro disco. Tá? E tá. Só que o que aconteceu? Quando a gente descobriu que ele havia falecido, a notícia veio um mês depois que ele já havia falecido. Tá? A família não divulgou, foi uma coisa assim meio estranha. Então, pô, foi uma pena, né, cara, que o cara é lendário. Tá? Pois é. Mas eu, infelizmente, não consegui. Tá? Então, Mas até pode falar. isso faz parte da aura dele, do mito criado em volta dele. Faz. Né? E uma coisa porra, que eu gostaria muito, né, de ter imagens de arquivo mesmo, né, que é a única coisa que a gente consegue, principalmente da época do disco, aquele clipe do Fantástico, né, que é icônico, né, tal, ele dançando muito, né, só que daí também tem a parte de estrutura. Tá? É até uma coisa que eu faço uma meia-culpa. Né? O filme ele tem algumas imperfeições, vamos dizer assim, pelo fato que eu fiz esse filme sem querer ser megalomaníaco, mas eu fiz esse filme sozinho. Totalmente sozinho. Eu dirigi, eu dirigi o carro também, coloquei o Oswaldo, levei para o Rio, levei para Saquarema para a gente gravar com o Serguei. Então eu dirigi de duas formas. Eu fiz a fotografia, alguns amigos auxiliavam para carregar o equipamento, né? Porque na maior parte até isso eu fazia, né? Carregava o equipamento, montava, e tinha que cuidar de som, cuidar de imagem. Então, até eu vi uma entrevista, aí, uma fala do Alit, né, do Marcelo Alit. Ele falou, porra, é um filme de fã. É um filme de fã, tá? Mas não que, porra, eu tenho uma grana e resolvi fazer o filme. Não foi assim, né? Eu gostava, eu acredito, eu queria contar a história deles e
eu fui me apaixonando mais, eu fui me tornando mais fã do Maiden No no decorrer. decorrer. Tá? O filme ele começou em 2011. Eu fechei esse corte aí que vai para o festival em 2017, finalzinho de 2017. Tá? Mas o percorrer esse caminho, né? Porque eu viajei com os caras, eu consegui coisas que eu tenho certeza que se eu tivesse cumprido o meu cronograma, que era fazer o filme para os 45 anos, tá? Eu não ia conseguir certas coisas. Um exemplo que eu dou, quem conhece o Celso, o irmão do Oswaldo, cara, ele não fala, ele é muito tímido, tá? Ele é desconfiado pra caramba. Eu viajei, tipo, alguns anos junto ali, não que ele não gostasse de mim, tá? Mas ele ficava, eu tentava fazer contato, ele, sabe, até ele pegar a confiança mesmo, tá? Então foi um dos últimos depoimentos que eu peguei, foi esse que aparece ele quase durante o filme, que ele vai entrelaçando, né, tudo. E ele, você pode ver que ele está bem solto, tá? Os outros componentes da banda, né, falam, pô, mas o Celso, a gente achava que não ia falar nada, né? E talvez seja um dos que mais fala. Tem umas partes muito engraçadas, é ele que coloca, né? A parte da ditadura ali é bem engraçado. Então, eu queria perguntar algumas coisas para você. Primeiro é o seguinte, que assim como a banda, existia uma mítica em torno desse filme, né? Porque eu ouço falar desse filme há muito tempo, né? Eu lembro que você falou, se referiu a esse show no Centro Cultural. Teve uma exibição do documentário lá também, né? E eu Teve. lembro que, assim, sempre que eu ouvi falar desse filme, assim, o filme, alguém falava, o filme já existe, fulano viu, eu vi. Mas, assim, por que demorou tanto, assim, para esse filme vir à tona, assim? Então, o que acontece? Como eu falei para você, eu fiz o filme do meu bolso, né? E eu buscava tentar apoio, né? Um apoio para pelo menos tirar o custo, né? Tá. E daí eu tentei alguns editais, mas eu realmente eu sei fazer um filme, mas eu não sei pegar para mim foi um sofrimento escrever uma sinopse até para mandar aí para o festival, tá? Uma por não ser a minha praia mesmo, né? E outra porque eu trabalho com outra coisa, né? No caso, a minha agência aqui, ela toma muito meu tempo. A gente trabalho eu minha esposa, e a gente se eu parar para mexer com isso aqui, eu não pago minhas contas, né? Entendi. Então ele ficou. Eu tentei, né, durante esses anos, como eu já tinha muita coisa gravada. Geralmente você consegue uma verba, no caso, para começar um filme, mas aí você tem que fazer o projeto, tem uma Rouanet, e até eu fiz um investimento, consegui até uma Rouanet, mas não consegui captar, né? Ela caducou, vamos dizer assim. E daí sinceramente, eu fiquei meio... depois que passou ali no Centro Cultural, eu falei, cara, tá bom ali. Vamos ver, vamos deixar um pouquinho, vamos ver o que acontece. Até eu tive às vezes uma vontade de falar, eu vou pegar e vou colocar isso aqui no YouTube, tá? Uhum. Mas eu achei que, não desprezando, né, a plataforma, mas eu achava que os caras mereciam uma coisa mais digna, vamos dizer assim, né? E daí, do nada, não sei, 2 meses atrás, talvez, eu estou em casa lá e meu WhatsApp
toca lá, um cara chamado Marcelo Alite fala, cara, eu fiquei sabendo desse filme, qual que é, tá? Uma amiga passou o teu contato, o que é isso, né? Eu posso dar uma olhada? Eu falei, sabia que era do festival, né? Ele me falou que era do festival. Falei, olha aí, né, cara? Mas até para inscrição no festival, eu não. Eu nunca. Eu já havia pensado até, tá? Mas eu falei, cara, tem toda a burocracia sei lá, eu nem sabia exatamente, né, o que fazer para inscrever. E eu moro numa cidade pequena, mas eu brinco que eu trabalho mais, acho que talvez que o pessoal de São Paulo. Tá? É insano aqui. A gente atende muitos clientes e algumas multinacionais, os caras eles cobram muito, né, da gente. Então, o filme era mais ou menos vamos chamar assim, de um hobby. Tá? Então, Entendi. por isso, daí eu deixei, né? E agora, pô, eu estou muito feliz porque o Inédit é o festival para Uhum. para esse formato de filme. E uma coisa interessante pra caramba, né? Ele vai ser lançado dia 15, dia 20, às 15 horas, né? Dia 20/6. E essa conversa que eu falei no começo da nossa conversa com o tecladista foi no dia 20/6, né? Há 9 anos atrás. Né? Então, quebrou-se a maldição. Né? Tem Que alguma demais. coisa aí. Fico feliz, né? Então, cara, Mas eu fico mais feliz. eu tenho certeza que tem muita gente querendo ver esse filme, né? Tenho certeza Sim. disso. E eu queria te fazer duas perguntas que eu tenho aqui. Uma é o seguinte: quando a gente vê eles falando, né, sobre a vida, tem um momento lá até que ele fala, o Oswaldo fala que ele gosta da vida do rock, que é essa vida de estrada, viagem, eles comparam acho que é um marinheiro, que é uma mulher em cada porto, alguma coisa. Uhum. Então, assim, tem esse discurso de rock clássico, né, dessa loucura do rock, digamos assim. Mas o filme, assim, passa o retrato de uma banda que é muito profissional, obviamente, não esperava nada diferente em relação a isso, mas não existe nenhuma história polêmica, nenhuma história explosiva. Esse é um cuidado que você teve ou realmente a banda é uma banda que tem esse perfil mesmo, assim, diferente que se espera de uma... Então, isso foi uma coisa que me surpreendeu muito. Tá? Como eu falei, quando eu fui conversar com ele, pô, aquele cara malvadão, tá? E eles são uma banda muito família. Tá? Só que o que acontece? Não é a coisa rocker dele, não é uma coisa poser, tá? Uhum, Porque é a vida dele. Tá? Ele não acorda, bota uma camisa normal, normal para os uhum, padrões, né, padrões normais, e tá. Ele é aquilo. Você vai ver, você nunca vai ver ele sei lá, de chinelo de dedo, tal. Ele sempre vai estar daquele jeito. Ele se sente bem aquilo, né? Não é um personagem. Ele é isso mesmo. Tá? Só que por outro lado, eles são muito família. Tá? Eu achava que a primeira coisa que eu ia ver eram os malucão, né? Dois irmãos malucão aí né? Que é a imagem que os caras colocaram. Tá? Só que o Oswaldo, eu fui descobrir isso, sei lá, 2 anos depois que eu estava gravando, ele não bebe e nunca bebeu. Tá? Tem uma parte que não está dentro do filme, mas numa entrevista do baterista que era da época do Jack, o Fenili. Tá? uhum. Também o cara fala, bicho, tava aquelas menininhas lá, eu ficar malucão aqui, não, eles queriam pegar as menininhas, né? Só que isso também, aí tem a questão né, porque tem a trilogia Sexo, Drogas e Rock and Roll. Toda vez que eu colocava isso, né, tentava puxar um pouquinho
essa questão de... O Oswaldo mesmo, ele casou um monte de vezes, até a questão de falar que em cada... em Uma mulher cada que ela... isso. Ele falou, cara, você me põe isso aqui, eu apanho em casa, tá? Mas porque aconteceu, né? Isso aí não... Só que eu não quis fazer isso de uma forma tipo uma revista de fofoca. Vamos mostrar quem que o cara comeu, quem que o cara não comeu, né? O próprio Celso, tá? Um pouco antes de eu conseguir que ele abrisse, né, o coração e desse o depoimento mesmo, né, com tudo aquilo, ele falou, cara, tem um pessoal que quer escrever livro. Tinha uma menina que estava escrevendo livro, não lembro o nome dela. Na época até que eu comecei a acompanhar eles, ele falou, pá, a menina só me pergunta se eu saí com a Rita Lee, se eu tive não sei o quê, tá? Então, você via que isso incomodava eles. E Sim. dentro do que eu quis contar, eu achei que não era relevante, tá? Tem algumas histórias, né, até um pouco leve ali, tal, mas história de problema com drogas, do Celso, e até talvez a parte mais trágica, né, que também não é tão explorada assim, que eu não queria fazer um Datena daquilo. Poderia, tá? Porque aquilo teve até uma repercussão mais pesada, mas eu achei que não ia acrescentar, tá? Talvez alguns fãs esperem mais essa coisa mais sexo, drogas e rock and roll, mas não é, cara. Não, Essa é uma imagem, desculpa, mas que é uma imagem não é associada necessariamente ao Made, mas eu acho que é uma coisa ligada aos anos 70, que foi ali, sei lá, a primeira fase, talvez, não dá pra falar que é o auge dele. Tá, Eles mas estavam muito ali, né? eu não posso dizer que todos, né? Que rolava drogas. Não, claro, Eles falam. O próprio Oswaldo fala que ele falou, cara, ele nunca teve problema de trabalhar com o pessoal né? Só que ele falou, cara, você pega e não está funcionando no palco, né? Ele é muito profissional, ele é um cara extremamente profissional, perfeccionista, né? Ele mandava embora, né? Então, o lance até de trocar muito aí, talvez... Uhum. Tá? Talvez tenha a ver com isso. Tá? Mas eu até tenho depoimento, né, de um músico mesmo que ele conta ali e tal, fala, eu não bebia, não fumava, mas um dia um cara chegou com uma bebida que era translúcida tal, né? Aí o empresário, acho, se não me engano, deu pro cara ali e tal, pá, e daí o cara começou. Tá? Mas eu tentei pegar, é um filme até meio básico, ele tem um começo, meio e fim, tá? Uhum. Mas eu tentei fazer uma coisa meio de 3 acordes, né? Não quis não que eu quis passar pano, tá? Mas dentro do que eu pretendia contar, eu não achei que fosse relevante, tá? A Talvez... música em primeiro lugar, né? Sim, sim, sim. Só que o Made, aí tem uma coisa que eles não são apenas a música, né? O que criou a mítica deles é essa coisa de visual, né? Figurino, de maquiagem. Cara, então até vai ter o documentário dos Secos e Molhados, né? E daí no do Made, em vários pontos ali, tem umas... Né? Os caras falavam a questão de maquiagem, né? Falavam, pô, meio falando que um copiou o outro, tá? Até o Kiss, né? Tem uma onda aqui. São coisas engraçadas mesmo, porque os caras fizeram antes, isso aí é inegável, né?
Sim, e até era a última pergunta, né? A última pergunta que eu ia fazer para você, que é justamente isso. O Made, hoje em dia, obviamente, é visto como uma banda de rock clássico, pelo som que eles fazem, por uma série de coisas. Mas eles surgiram como uma banda de vanguarda, eles eram muito além do tempo por tudo, né? O som era muito contemporâneo para o que eles faziam ali nos anos 70. Sim. Tinha essa provocação da maquiagem, que era uma coisa que estava muito ligado ali a uma cena do glam rock que estava acontecendo fora. Tinham as roupas, Androgenia. os figurinos. Então, quer dizer, eles estavam ali dentro de uma vanguarda do rock aqui no Brasil. No entanto, eles mesmos falam que algumas bandas deram bem, foram para a Tropicália, como foi o caso dos Mutantes e tal. E apesar de sempre ter uma fanbase muito forte, muito fiel ali, o Made nunca foi colocado, talvez, ali num lugar que talvez mereça, ali do primeiro escalão das bandas. Eu queria saber, na sua opinião, por que que isso aconteceu? Então, é uma coisa que eu não consigo te explicar. Tá? É, eu não. Olhando, né, a qualidade, e principalmente do que eles fizeram nessa época. Tá? Era além de ser muito vanguarda, né, eles estavam além do seu tempo, era uma coisa pesada. Né? O que aconteceu foi uma pré o movimento de heavy metal mesmo no Brasil, que foi uma coisa, muita banda de heavy metal teve mais visibilidade, né, e mais reconhecimento que eles. Cara, eu não, eu gostaria de saber. Eles têm não só eles, mas todos os músicos, tá, do começo, eles têm um ressentimento quanto a isso. Tá? Até o Oswaldo fala num dos depoimentos que ele fala, pô, as revistas de rock no Brasil, elas são revistas mais de heavy metal, tá? Fala-se pouco. Eu até discordo, mas discordo que só seja isso aí, porque existia tipo a Bis nos anos 80 e tal, mas eles não davam o devido valor, tá, pro que eles fizeram. Tá? Na minha opinião, isso é uma opinião minha mesmo, né? Mas eu não sei te responder o que aconteceu. Né? Só que, por outro lado, eles foram, enquanto todas as bandas dos anos 70 praticamente morreram com a entrada da era disco, né? Eles continuaram, eles acharam outro caminho. Eles falam, não sei se no filme eles falam, mas eles começaram a tocar no interior. Tá? Eles mudaram a rota, tá? E conseguiram sobreviver. Tá? E é incrível como o público gosta deles, tanto o pessoal da antiga, né? Mas o pessoal da nova geração. Eu andei com eles, acho que umas 2 ou 3 viagens, tá? Mini turnês pelo sul. Eles fizeram Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul uma vez, e outra eu fui no Tropicália, Psicodália, desculpe, tá? Com eles. Bicho, é uma coisa impressionante como, tipo, molecada de 18 a 25 anos estava ali, sabe, cantando os clássicos e até músicas mais atuais deles, assim, né? Os clássicos, eu acho que seria, né, você vai num show dos Stones, você vai cantar Satisfaction, tá? Mas pegar alguma coisa de discos mais recentes me surpreendeu bastante, né? E o carinho sabe, a reverência que esse pessoal tem, o pessoal mais novo, né? Então, eles sempre conseguem meio que se renovar. E essa resistência é uma coisa. Só isso já bastaria para colocar eles, né, no Olimpo, vamos dizer assim, do rock and roll no país. Eu não sei se estou errado, mas eu acho que o Brasil ele carece de uma imprensa musical mais estabelecida. Assim. Se você pensar bem, você fala da Bis ali nos anos 80, 90, basicamente, né? Mas a Bis é uma revista para a qual talvez eles já olhassem o Made in Brasil como uma banda clássica, né? Uhum. Então talvez
talvez não tivesse espaço, e ao mesmo tempo anterior a isso, eu lembro que só tinham 2 publicações que falam de música no Brasil, que era Som 3, que era uma coisa bem conservadora, e a revista Pop, que o próprio muito explicava, falava sobre muita coisa, mas embora falasse de vez em quando, eu lembro de ter visto alguma coisa bem de Brasil, Não, na Pop, vamos dizer assim, onde eu encontrei várias coisas legais, né, de arquivo, porque até isso é uma carência minha, né, por fazer esse filme, né, sozinho. Eu não tinha o meu departamento de arquivo, né, de buscar, de correr atrás disso aqui, né? Então, basicamente, todo o material que eu consegui era de arquivo pessoal deles mesmo, tá? E na Pop a gente tem, até eu não coloquei ali, mas tinha aqueles melhor baterista do ano, tinha um ranking que era bem legal. E, cara, o Made, tipo, em 70 e... Porra, eu não vou lembrar qual o ano, tá? Mas os caras, tipo assim, batia em todos, né? Era o melhor baixista, melhor vocalista, figurino, tal. E era a escolha do público mesmo, né? Dos leitores. Então, os caras tinham fã-clube, essas coisas que... Eu descobri o Made por uma resenha da Bis do Jack Stripador, né? Foi aí que eu descobri. Né? E é curioso, da Bis não, da Pop, né? E eu até acho curioso porque a Pop ali tinha muita gente ali legal, né? Entre as pessoas que escreviam, Nelson Mota, o próprio Ezequiel Neves escrevia, né? Às vezes assinava como Zeca Jagger até, né? Era curioso ali. Muito legal. Mas eu acho que o teu filme, na verdade, ele cumpre essa função justamente desse resgate. Eu acho que esse é o valor, e por isso aquela minha pergunta de por que não veio antes à tona, e eu estou muito feliz que agora esteja aqui no Inédit, que muita gente vai poder ver um pouco mais essa história. Sim, eu acho que os caras merecem, né? E graças a alguns ficaram pelo caminho durante, vamos dizer assim, esse limbo, né, que não foi lançado, não que não foi lançado até antes, né? O próprio Percy faleceu, o Ayala, que dá quase um documentário à parte, não sei se eu não vou fazer um spin-off, né, do Road, que foi, né, o cara largou tudo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e veio viver com o Mage, né? Depois foi o Road do Viper, de várias bandas. O cara era uma figuraça, né? Uma pessoa... conheci o Ayala também. Então, mas, né, o próprio Cornelius, né, que a gente não conseguiu fazer. Graças a Deus, né, o Oswaldo só deu esse susto, né, e tá aí firme e forte. E eu quero ver esses caras aí... muito ainda pelos palcos, né? Que eles mesmos falam que eles não param, né? É só o tempo que vai parar eles. É como o Celso falou, se morrer no palco melhor, né? É lindo isso, né, cara? Para quem gosta de rock and roll, cara, pô. Pois é. E aí, galera, eu queria agradecer muito essa entrevista. Eu acho que a gente poderia ficar falando mais 1 hora aqui, infelizmente nosso tempo é limitado. Queria dar parabéns por resgatar essa história do Made in Brasil. E fazer um elogio, que aí do seu lado tem o cartaz do filme, que por sinal ficou muito bonito. Pô, bacana. É uma curiosidade aí. Quem fez esse cartaz foi o guitarrista do Made, tá? O Guilherme, o Zig, isso. O cara também, ele é designer, né? E até rolou uma coisa aqui, que a minha esposa faz esse tipo de arte, né? Faz artes, né, para cartazes, essas coisas. Mas eu queria uma coisa... o briefing, até ele brincou comigo esses dias, ele falou, pô, o briefing que você me deu foi cartaz de porno chanchada dos anos 70. E era mais ou menos isso que eu queria, né? Não só do porno chanchada, mas aquela coisa de cartaz dos Trapalhões, do Trinity, tá? Que tinha essa pegada assim, setentista mesmo, né? E era o que eu queria, e eu sabia que ele fazia isso, né? Então até eu pedi para ele, um pouco até para a gente ter esse cheirinho de Made in Brasil, né, a mais, né? E foi o Zig que desenvolveu. Muito bom. Egler, já estava junto. Né? Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Eu que agradeço. Recomendo a todos que assistam o filme para conhecer essa história do Made in Brasil, que é realmente uma história incrível, né? Um clássico do rock brasileiro que merece ser revisto, ser escutado, ser conhecido. Egler, muito obrigado, então.
e espero que todos vejam o seu filme.